No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Eu fiquei falando Rodrigo, eu costume. Bom dia a todo o público, é uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Como é que foi a sessão ontem, vereador? Pedro, ontem foi, eu diria, tranquila. A gente conseguiu deliberar o grande expediente, votamos diversos vetos do prefeito, acredito que uma meia dúzia, uns 8 aproximadamente. Aí já seguiu a ordem de votação dos projetos de lei e aí, a partir da votação do primeiro projeto, encerrou-se a sessão. Eu diria que foi satisfatório no dia de ontem. O veto da vereadora Genilda foi derrubado, né? Foi, o veto da vereadora Genilda foi derrubado, como outros vetos de diversos vereadores foram derrubados. E aí cabe agora ao governo analisar se a matéria é constitucional realmente e discutir no Tribunal de Justiça aquilo que a gente sempre tem defendido. Genilda ficou tão feliz que deu um beijo na testa do Carneiro. Foi impressionante, ficou vermelho, rapaz, avermelhou. Já não é tão vermelho, né? Ficou avermelhado. Vereador, o senhor falou ontem sobre o aterro sanitário, né? Sim, o aterro sanitário é uma questão que a gente já vem aí se perguntando, ainda a questão de mais de 6 meses eu venho me perguntando qual o interesse do governo, por exemplo, nesse novo aterro que está querendo se licenciar na região. Até então, meu mandato não teve nenhuma resposta do governo a respeito disso. E nós fizemos diversos questionamentos, tanto desta situação, como do acidente que ocorreu no último 28 de dezembro, lá no aterro do município. E hoje, um grupo de vereadores, incluindo eu, estaremos fazendo uma diligência até o aterro. A gente busca todas as respostas para esta situação. Hoje? Hoje às 9 horas nós estaremos fazendo diligência. Não estamos aí caçando as bruxas, não é esse o propósito, Pedro. Até diria para você que parte dessa situação que aconteceu, esse acidente, caiu no colo do prefeito atual e tenho certeza que isso aí é problema de obra, problema de engenharia de velhos tempos e que precisa realmente se buscar o responsável e cobrar de quem direito, porque nós, contribuintes, não podemos pagar essa conta. Vereador, 3 meses depois, já saiu o laudo ou não? A última informação que eu obtive do secretário de Serviços Públicos, o ex-vereador americano, que essa matéria ainda, eles entraram com uma medida judicial lá para fazer uma antecipação de prova, né? E até então não tem um laudo. Tiago? Vereador, referente à SEI, ali da questão da Agroeport, como que está o andamento? Aliás, ontem fortes discussões, né? O vereador João D'Artes fez um discurso veemente. Já tivemos aí duas reuniões, ontem foi a tentativa de fazer a 3ª reunião, acabou não acontecendo porque alguns outros vereadores estavam em outros compromissos, tínhamos lá 5 vereadores aproximadamente, e acabou também não ocorrendo essa reunião em razão de que o convidado em questão, o representante da Agroeport, ele apresentou lá uma carta dizendo que quem poderia falar em nome da Agro estava no exterior. Só que não é diretor, não é nada, é um cara lá que cuida da parte de manutenção da Agro. O que eu percebo que eles estão fazendo desdém, a palavra é essa, desdém, com relação à Câmara Municipal, especificamente a busca que nós estamos atrás ali, com relação à não tributação de alguns locais, a não pagamento de imposto, a questão de internet que é cobrada lá. Infelizmente, nós vamos ter que tomar outros caminhos, não tem a menor dúvida. Surgiu até no dia de ontem, foi até o vereador Romildo que lembrou da questão de que o nosso deputado federal, Eli Corrêa, que faz parte, é presidente da Comissão de Transporte do Congresso Nacional, poderá intervir e acampar essa situação. Eu acho muito interessante e terá muito mais propriedade para isso. Eu vou levar essa questão para o deputado como líder da bancada para que ele encampe essa situação, inclusive dentro da sua proposta, que é totalmente possível. Lógico que é o deputado que tem que analisar e realizar uma audiência pública aqui na cidade de Guarulhos e convocar essa empresa que vem na cidade explorar e parece que não quer colaborar, inclusive no âmbito social com a cidade de Guarulhos. O deputado Eli Corrêa pode marcar uma audiência federal aqui em Guarulhos, no plenário. Em acordo com a Câmara Municipal. Perfeito, é isso mesmo. Tá certo. Agora, vereador, vamos falar, o senhor está na Comissão de Defesa do Consumidor, não é isso? Estou na Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico.
Nós estamos observando o seguinte, algumas pessoas estão se queixando do SAI-Sabesp, acho que ainda é SAI, né? A pessoa atrasa algumas semanas, já manda para execução da cobrança jurídica, aí a pessoa tem que pagar honorários, a sucumbência, quer dizer, a conta de 500 vai para 600 reais imediatamente. Eu desconheço essa situação, Pedro. Eu vou apurar, vou fazer esse levantamento e a gente traz a resposta oportunamente, porque eu acho que precisa ter um pouco de razoabilidade. Exato. Não adianta um mês e meio ter de atraso e já tomar as providências rígidas. Todos nós temos dificuldade na vida, Exato. inclusive a população guarulhense. Então eu acho que ela precisa trazer um serviço de qualidade e trazer conforto para a população. Mas eu me comprometo a fazer esse levantamento e dar publicidade a respeito. Esse caso aconteceu com um parente meu, nessa época de Natal, Ano Novo e Carnaval, ele se esqueceu de pagar uma conta. Normal, quem nunca esqueceu de pagar uma conta? Quando ele foi pagar, para surpresa dele, estava na dívida ativa. Já estava, ele teve que pagar honorários para advogado. Aí eu fiquei pensando, o povão está sofrendo isso também, né? Eu acho razoável, por exemplo, a partir dos 90 dias, mais um mês, 2 meses, eu acho absurdo, né? Concordo com eu acho que eles precisam dedicar a devedores com mais volume. A gente sabe que existem devedores aí que tem condição de caixa, então não adianta ficar indo para cima do pequeno devedor com 1 ou 2 contas, eu acho, fora da realidade. Concordo com no mínimo 90 dias de atraso, né? No mínimo. Fala, Tiago. Ontem em São Paulo, parece que foi aprovada uma lei referente aos Ubers, né, no aeroporto de Congonhas, que só poderia ser placa de São Paulo, não poderia ser placa de outras cidades. Não seria o caso da Câmara também, já que vai fiscalizar ali a Gru Airport, para até priorizar a geração desse emprego em Guarulhos? O prefeito Guti baixou um decreto, né? Ele baixou um decreto há cerca de umas 3 semanas atrás, regulamentando a situação. Veja, Tiago, eu tenho dúvidas se essa lei é constitucional ou não. A liminares, né? Eu tenho dúvidas. Poderia até discutir essa situação, mas eu, do ponto de vista jurídico, eu fico com bastante dúvida se ela persistirá na cidade de São Paulo. A gente sabe que já houve outras tentativas de lei de enquadrar a Uber, enquadrar entre aspas, mas não houve avanço. Eu acho que a discussão tem que ser um pouco mais ampla e sem pegar muito na emoção de querer preservar o segmento A, B ou C, porque existe muito esse intuito de querer preservar o segmento de táxi, hoje devidamente constituído, e acaba agindo contra a tecnologia de uma forma que você não atinge talvez os objetivos. Eu, em particular, sou meio ressabiado com essa questão aí que foi... Eu não vi o texto da lei, mas a gente teria que estudar. Se for conveniente para a cidade, eu concordo que nós teríamos que, do ponto de vista, se for conveniente do ponto de vista legal, a gente também copiar o que é bom e trazer para a cidade de Guarulhos. O vereador Romildo Santos, bom dia, vereador, está informando que quinta-feira haverá uma reunião com o pessoal da EDP, antiga Bandeirante Energia, né? Será que vai ser o pessoal vai comparecer, vereador? O vereador Romildo, ele informou ontem pela comissão de obra, cujo qual ele é componente, que ele está convocando a Bandeirante. A comissão do consumidor, junto com a comissão do desenvolvimento urbano, já havia convocado a Bandeirante para terça-feira ontem. Ocorre que o diretor de comunicação da Bandeirante, que tem a interlocução com o poder público, ele não podia se fazer presente na data de ontem, aí pediu para que nós marcássemos para quinta-feira, que seria amanhã. No entanto, o nosso presidente da comissão do consumidor, que é o vereador João Barbosa, não pode, ele tem um outro compromisso. Aí nós definimos com a Bandeirante que será na próxima terça-feira. Então, tanto a comissão do Romildo vai desenvolver esse trabalho com os representantes da comissão, e a nossa comissão específica, a Comissão do Consumidor e a DUD, estará reunindo com a Bandeirante na próxima terça-feira, às 11 horas. E fica o convite aí ao público que quiser se fazer presente, é aberta para trazer os problemas e ajudar. Se o senhor puder registrar a minha queixa, o Poupa Tempo atendia o consumidor da EDP Bandeirante e deixou de atender, né? Nós perdemos um ponto de atendimento importante que era no Poupa Tempo. Sim. Eu não sei se nós temos outra loja, eu só conheço aquela da Paulo Facini. Que eu saiba só da Paulo Facini. Não sei se é outra... Eu acho que essa questão nós temos que cobrar, você está certo, inclusive por conta que a da Paulo Facini, Pedro, ficou totalmente deslocada. Exato. Não é acessível. Eu tenho atividade ali na rua Luiz Facini e eu percebo isso, as pessoas idosas,
Onde que fica a Bandeirante? A pessoa não sabe. Nem na conta de luz eles mandaram aviso, como ocorria no passado, quando se dava uma mudança. Então as pessoas hoje, passados 4 meses, ainda estão indo na rua Luiz Facine. Então são cobranças que nós temos que fazer. Outra questão, a Avenida Paulo Facine é muito mal atendida por ônibus. Sim, né? exato. A população desce lá no centro de Guarulhos, tem que andar a pé até a Paulo Facine. Eu não sei se o prédio lá da Luiz Facine era questão de acessibilidade, enfim, mas me parece que foi isso. Mas não justifica uma mudança sem pensar no conforto da população. Né? Voltando a falar sobre o Uber, o ex-vereador americano, hoje secretário de Serviço Público, uma liderança nacional dos taxistas, diz o seguinte, que em São Paulo a regulamentação também foi por decreto e resolução. Quer dizer, não envolveu a Câmara Municipal, né? É um assunto polêmico, realmente, muito polêmico. Nós tivemos uma discussão ontem também sobre o autismo, né, vereador? Pedro, essa semana existe bastante comemoração, assim, entre aspas, para lembrar o momento, né, do autismo. Dia 2 de abril, uma data simbólica que trata da conscientização do autismo, está no calendário do município de Guarulhos. E ontem eu usei da fala, outros vereadores se manifestaram. Você já recebeu aqui a presidente do SIAG, que teve a oportunidade de se manifestar em momento anterior. Aproveitar o público e dizer que todos nós temos que, na medida do possível, ajudar no segmento das pessoas que são excluídas ou menos favorecidas. E nesse sábado, às 14 horas, ali em frente à Praça Getúlio Vargas, haverá uma caminhada para cada dia mais conscientizar essa situação, uma caminhada de próximo de 1000 metros, porque não dá para se alongar, por conta que as crianças, os adolescentes que são autistas, eles não podem conviver num grande movimento de pessoas, porque isso afeta a saúde e a vida deles. Então é isso que a gente tem feito na Câmara Municipal também, brigar pelos excluídos. São projetos da minha autoria já foi aprovado, de outros vereadores. É esse o propósito, cada dia mais a gente cobrar políticas públicas e brigar também para que o governo federal não venha alterar o benefício de prestação continuada, o LOAS, onde aí tem uma proposta lá querendo reduzir para metade. Eu acho que a reforma da Previdência é necessária, mas essa situação específica, o governo precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade e cabe a nós aqui embaixo começar a brigar por essa situação também, Pedro. Verdade. Tiago? Vereador, referente ainda a essa questão do autismo, o senhor acha que falta um pouco mais de trabalho na questão da saúde para conscientizar a população? Sim falta, e eu digo para você que eu participei de 3 campanhas políticas, a gente andando pela cidade, a gente encontra pais com filhos autistas e não sabe o que fazer. Dias desse, uma jovem lá da região de Bom Sucesso se manifestou pelo WhatsApp, ela tem o meu contato, e ela constatou que o filho dela é autista. Ela ficou sem chão, sem saber o que fazer. A própria Secretaria de Educação do município não é preparada para isso. Os profissionais, os professores não são treinados nesse sentido para identificar o problema. Então, precisamos avançar muito. Sabemos que o governo atual avançou em alguns aspectos, mas ainda tem muito para avançar. Eu digo que avançou, Pedro, porque no governo anterior, o ex-secretário da Educação era muito reticente com relação à situação. Ele fazia de conta que estava atendendo certos aspectos dessa natureza, mas na verdade não tinha intenção nenhuma de focar essa situação. Era o João Panocchio? Não, o Moacir de Souza. Não, o Moacir, o secretário do governo, né? No governo do prefeito Guti, algumas coisas têm caminhado, mas a gente tem muito ainda por caminhar, e cada dia mais a gente precisa cobrar políticas públicas, não só voltadas para o autismo, mas para outras questões de inclusão, porque só com isso a gente vai ter um respeito. Você já viajou, já viajei, Pedro, a gente sabe que lá fora a gente percebe que todos são tratados iguais, não existe desrespeito. É isso que a gente quer no nosso país, um tratamento respeitoso de todos nós, porque todos aqui, independente de sexo, origem, cor, somos iguais, então não há o porquê ter uma distinção que eu vou focar só esse segmento em desprestígio de certo segmento da sociedade. Vereador, ontem o Colégio Mater Amables soltou um aviso alertando os pais sobre aquela antiga loja da Americana, virou um point de drogas, né? E com razão, é lá do McDonald's, né? Onde ficam vários jovens, adolescentes. Já não passou do momento da prefeitura tomar uma atitude? Veja, a SDU fica muitas das vezes exercendo o seu papel fiscalizatório contra grandes estabelecimentos comerciais da cidade e esquece que o seu dever de casa não é só isso, né, Pedro? Não é só essa atribuição,
e às vezes dá licença de alguma obra na cidade. Ali faz parte praticamente, não, é o cartão postal da cidade, daquela região central, e você já presenciou, eu já presenciei, e a gente não percebe. Eu não tenho a menor dúvida que o prefeito precisa tomar uma providência na pessoa do secretário, e se providência não for adotada, a gente precisa inclusive cobrar providência do proprietário através do Ministério Público. A gente não pode permitir que em canto nenhum da cidade se transforme em foco de Cracolândia, em nenhum canto da cidade. Eu tenho combatido muito a questão dos moradores de rua na Praça Getúlio Vargas, mas não é só ali. No cruzamento da Monteiro Lobato com o viaduto Guarulhos também é recorrente essa situação. E não podemos permitir agora que na antiga Lojas Americana ocorra isso. Se o proprietário não tem mais interesse, que dê o destino que merece, vamos entrar com ação judicial para demolir o prédio, enfim, mas o que não podemos lacrar fisicamente. O que não podemos é permitir uma situação daquela. Eu acabo de receber aqui uma mensagem de uma mulher, a Fernanda, ela dizendo o seguinte, que há uma perseguição às mulheres ali que passam naquela região. Ela disse que estava indo ali perto da Igreja Universal, começou a ser perseguida. Quer dizer, eles são mais ostensivos com as mulheres, né? Parece que as pessoas estão deixando como se fosse natural isso, né? Essas agressões às mulheres, essas perseguições. E você já tem falado isso há muito tempo, Pedro, inclusive de flanelinhas ou vendedores de semáforo. E essa zona azul, hein, vereador? Tá uma zona mesmo? Olha, eu vou dizer para você, Pedro, o prefeito errou quando encerrou lá a atuação do PA Paraíso. Sim. E começou a obra aí que diz que vai concluir até dezembro, que eu quero acreditar que vai, mas como as placas lá diz que é para março, abril do ano que vem, as placas que estão lá colocadas, a mesma situação é a Zona Azul, né, Pedro? Porque fizeram uma nova ideia aí de ampliar as regiões de atendimento, o sistema de contratação, encaminhou-se um projeto para a Câmara Municipal, aprovou, já tem aí quase 6 meses que nós aprovamos esse projeto e nada. E aí a cidade está perdendo receita com esta arrecadação. Pode ser pequena, mas nós estamos falando aí de R$200 mil mês. Isso para uma cidade que tem diversas deficiências é importante. Então, eles disseram que agora em maio, abril, que iria começar. Quero acreditar, porque com essa mudança que ocorreu lá na Secretaria de Trânsito e Transporte, eu acho que voltou a estaca zero, né? Interessante que antigamente a Associação Comercial queria explorar a Zona Azul em Guarulhos, parece que agora perdeu o interesse. E eu acho que seria o papel da ProGuaru, vereador, como era no passado. A ProGuaru explorava a Zona Azul e funcionava. Era muito mais qualificado, né? Ali por volta dos anos 2000, por ali, né? Nos anos 90, né? Elas tinham ponto de atendimento, o ponto de encontro dos funcionários era ali na Túlia Branca Leone, um prédio alocado pela ProGuaru. Eram umas jovens com roupa azul e branco e era um serviço eficiente. Eu não sei por que trazer uma empresa de fora, isso não justifica, nós já perdemos um ano. Você faz a conta, um ano, 12 meses, agora 13 meses a R$200 mil, 2,5 milhões a cidade perdeu, isso não vai recuperar. O que aconteceu? O Ministério Público abriu um inquérito civil aí, está apurando responsabilidade. Então, nós não queremos processo, nós não queremos apuração de Ministério Público, né, Pedro? Nós queremos que uma cidade caminhe. Lógico. Mas esta forma que foi feito para mudar da água para o vinho, sem prever esse período de vácuo, eu acho que o governo errou, como errou também na questão dos 5 contratos emergenciais do lixo e assim por diante com outros contratos, né, Pedro? Qual a sua visão hoje, vereador, sobre a ProGuaru? ProGuaru, eu acho que o prefeito precisa remodelar o papel dela na cidade. Ela está conflitando em muitas das ações dela com outras secretarias, fica um chutando a bola para a Secretaria de Serviço Público, para a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que o prefeito precisa redefinir o papel da ProGuaru na cidade e usar ela para esse serviço de terceirização que tem muito mais capacidade do que você ficar contratando, Pedro, algumas empresas terceirizadas e quando chega lá na frente o funcionário não recebe as verbas rescisórias porque o tal sócio da empresa terceirizada se achou do direito de não trabalhar com a empresa, o capital da empresa de forma ao bem da empresa. Muitos sócios não têm juízo. Existe até um histórico aí que muitas empresas não chegam a 5 anos de existência.
Então, muitas dessas empresas terceirizadas acabam não honrando o compromisso com os trabalhadores e depois acaba sobrando para o município pagar. Exemplo, tem muitos funcionários, ex-funcionários da Gerir, que estão acionando o município está sendo condenado para pagar a conta que um dia foi da Gerir. Então, esse tipo de terceirização eu não vejo com muita saúde para a cidade. A ProGuarulhos já não ocorreria isso, porque ela vai cumprir, ela é existente. Então, a meu ver, o prefeito deveria rever o papel da ProGuarulhos e ela focar o que realmente pode ajudar a cidade. Eu acho que a ProGuarulhos poderia assumir imediatamente a Zona Azul em Guarulhos, como já fez no passado. Pleno acordo. Alguma pergunta final, Tiago? Não. É basicamente isso. O vereador sempre esclarecendo e sem ponto, sem papa na língua. Tá certo. Obrigado, vereador Lars Santos. Obrigado, Pedro. Uma satisfação e um bom dia mais uma vez para todos. 7 horas e 36 minutos, 7h36, um rápido intervalo.